blessing that we owe and we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Hallelujah. It's dripping with blood. Yes, it's dripping. And let me say this. I don't care how saintly a man is, as long as he's human, he cannot take the other sex in his arm, a female, without having a human sensation. E deixe-me dizer isto. Não me importa quão santo um homem seja, contanto que seja humano, ele não pode tomar outro sexo em seus braços, uma fêmea, sem ter uma sensação humana. Now, I don't care you tell me that, and I'll tell you you're telling a story. Não me importa. Você me diz isto e eu lhe direi que você está contando uma história. And if you're a red-blooded man, if you're really a man, it's that way, you can't help it. Isto. Se você é um homem viril, se você é realmente um homem, é desta forma. Você não pode evitar. You're human. Você é humano. I don't say you do anything wrong now, but the sensations, they're just exactly the same. Agora, não estou dizendo que você faria alguma coisa errada, mas as sensações estão ali exatamente do mesmo modo. But in this, it was gone. Mas nisto não havia. Praise be to God. It was gone. Louvado seja Deus, havia acabado. It was like not when I take my own sister Dolores in my arms. Era não como quando tomo minha própria irmã Dolores em meus braços. It wasn't like a mother taking her baby. I don't know. Não era como uma mãe segurando o seu bebê. Eu não sei. It was perfect. Era perfeito. And I look, here come a bunch of men, look like millions of them, coming from this way. E eu olhei e ali vinha um grupo de homens. Parecia que milhões deles vinham deste lado. And they was all had on white robes and had like shaggy hair hanging around their neck. E eles estavam usando trajes brancos e eles tinham cabelos despenteados, caídos até os pescoços. And they was grabbing me and screaming, "Our precious brother." E eles me agarravam e gritavam, nosso precioso irmão. I said, I don't know. Eu disse, eu não sei. When I turned around, I looked and there I was laying on the bed. E me virei e olhei e lá estava eu deitado na cama. Now wherever it is, it ain't very far from here. Agora, seja onde for, não é muito longe daqui. If it's another dimension or what, I can't say. Se é em outra dimensão ou onde for, eu não posso dizer. But I looked back and I see myself laying on the bed. Mas eu olhei para trás e vi a mim mesmo deitado na cama. I looked this way and here was these people. E olhei para este lado e aqui estavam aquelas pessoas. E aquilo... If I'd say perfect, that wouldn't make it. Se eu dissesse perfeito, isto não serviria. If I'd say superb, I can't find the English word. Se eu dissesse esplêndido, eu não consigo encontrar a palavra em inglês. There was no yesterday, no tomorrow, it was all now. No sickness, no sorrow, no sin, no tiredness. Ali não havia nenhum ontem, nenhum amanhã, era tudo agora. Nenhuma enfermidade, sem mágoa, sem pecado, sem cansaço. They didn't eat nor drink, they didn't sleep, they didn't have to, but yet they were beings. Eles não comiam nem bebiam, eles não dormiam, eles não precisavam. Mas mesmo assim eles eram seres. And they put their arms around me, I feel the same as I feel my own hands, like this. E eles colocaram seus braços ao meu redor, e eu sentia do mesmo modo que estou sentindo minhas próprias mãos assim. And I looked pressing through the crowd, and here come my own darling wife. E eu olhei, vindo através da multidão, e ali vinha minha própria querida esposa. She died when she was 22. Ela morreu quando estava com 22 anos de idade. And here she come, Billy's mother. E ali vinha ela, a mãe de Billy. And she come around, I said, she'll call me her husband.
E ela chegou, eu disse, ela me chamará de seu esposo. She was making her way through the women, waving at me like that. Ela estava abrindo seu caminho entre as mulheres, acenando assim para mim. I could see those black eyes just shining. Eu podia ver aqueles olhos negros simplesmente brilhando. She's a German girl. Ela era uma garota alemã. She ran up and threw her arms around me and she said, "My darling brother." Mas ela correu e lançou seus braços ao meu redor. Ela disse, meu querido irmão. And there's been a real pretty woman standing there and just put her arms around me and said, "Our precious brother." E lá vi uma mulher muito bonita ali em pé. Simplesmente me abraçou e disse, meu precioso irmão. And then Hope, she put her arm, as my wife, she put her arm around this other woman. Então a Hope, ela colocou o seu braço. Esta era a minha esposa. Ela colocou o seu braço ao redor desta outra mulher. She said, "Isn't it wonderful? He's with us now." Ela disse, não é isto maravilhoso? Ele está conosco agora. I said, I don't understand this. Eu disse, eu não compreendo isto. I said, I can't understand. Eu disse, eu não posso compreender. And these men picked me up and set me up on a great big high place and set me down. E aqueles homens me levaram e me colocaram em um imenso lugar alto, me colocaram ali. And they were praising God, none of them kissing me, just embracing me and saying, "Brother, our precious brother." E eles estavam louvando a Deus, nenhum deles me beijou, apenas me abraçando e dizendo, irmão, nosso precioso irmão. And I looked and people were coming from everywhere. E eu olhei e as pessoas estavam vindo de todas as partes. And I said, "What is this?" Eu disse, o que é isto? And that voice now, from no one, the same voice that spoke in the room is still with me. E aquela voz agora, de ninguém, a mesma voz que havia falado no quarto, ainda continuava comigo. He said, "This is perfect love." Disse, isto é amor perfeito. And I've always taught the evidence of the Holy Ghost is perfect love. See? E eu sempre ensinei, a evidência do Espírito Santo é o amor perfeito. Vem, I believe in speaking in tongues, sure. eu creio no falar em línguas, é claro. But though I speak with tongue and men and angels and have not charity, I am nothing, become a sounding brass, equal symbol. Mas embora eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu nada seria. Me tornaria como um metal que soa e um sino que tine. So when you speak with tongues and got love with it, that'll show you. Então, quando você fala em línguas e tem amor ali, aquilo te mostrará. And the love that we'd have here would be like starting here from a shadow of the shadow of the shadows into the shadow. E o amor que teríamos aqui seria como começar aqui de uma sombra, das sombras, dentro da sombra. And from the shadow to a mist, into a little moisture, and into a creek, into a river, and then into the ocean. E da sombra para uma névoa e para uma pequena unidade, e em um riacho, e em um rio, e então em um oceano. That's where it would arrive at there. Just perfect, everything. Foi assim que isso chegou ali, simplesmente perfeito, tudo. You couldn't die. You couldn't be any sin. Você não podia morrer, você não podia estar em pecado. Oh, I'd never be able to explain what that place was. See? Oh, nunca! Eu nunca serei capaz de explicar como era aquele lugar. Vem, It's just isto apenas, it's just perfect, beyond perfect. isto era simplesmente perfeito, além de perfeito. And just then there was a. Logo então ali havia I said, I don't understand what this is. Eu disse, eu não sei o que é isto. And a real beautiful woman run up. She said, "Oh, my precious brother." She said, "I'm so happy you've arrived." E uma mulher muito bonita correu e disse, oh, meu precioso irmão. Ela disse, estou
tão feliz por você ter chegado. And she turned off, and I looked at her, and I thought, my, how everybody's so pretty and so young and so... E ela se afastou, e olhei para ela e pensei, que coisa, como todos são bonitos e tão jovens e tão... And I said, what is this? E eu disse, o que é isto? And that voice said, in here, all resemblance of old age and everything is brought back to perfection. E aquela voz disse, aqui toda a imagem da velhice e tudo mais é trazido de volta à perfeição. See, we eat food till we get to a certain age. Veja, nós comemos alimento até chegarmos a uma certa idade. When I was 16, I eat the same. Quando eu tinha 16, eu comia essa... Let science answer this from me. I eat the same food when I was 16 years old I eat now. Beans, bread, potatoes, meat. Que a ciência responda isto de mim. Eu como o mesmo alimento que comia quando eu tinha 16 anos de idade, eu como agora. Feijão, pão, batatas, carne. And every time I eat, I renew my life. E toda vez que eu comia, eu renovava a minha vida. Anybody knows that makes blood cells, and that's how we come to the earth. Todos sabem, aquilo forma células sanguíneas. E foi assim que chegamos aqui. And now the doctor sitting here would know the same. E agora, um médico assentado aqui saberia o mesmo. Then I got stronger, bigger all the time. Então, eu ficava mais forte, maior o tempo todo. And when I got about 22, you also, I still eat the same food and getting older and weaker all the time, putting new life in my body. E quando alcancei os 22, você também, continuei comendo o mesmo alimento e ficando mais velho e mais fraco o tempo todo, colocando vida em meu corpo. Explain to me, scientists, E me expliquem, cientistas, if I'm pouring water out of a jug into a glass, and when it gets half full, I keep pouring more, and it keeps going down. se estou derramando água de uma jarra em um copo, e quando ele fica quase cheio, e continuo derramando mais água e continua derramando. Scientifically, tell me about that. Cientificamente, me fale sobre isto. What it is, it's an appointment that God made. O que é isto? É uma ordem que Deus determinou. When you get that age, He's got you just where He wants you. You say, come on, death, set in. Quando você alcança aquela idade, Ele te tem exatamente onde Ele deseja que você esteja e diz, venha, morte, entre. Ask science if you don't start dying after you're about 22 years old. Pergunte à ciência se você não começa a morrer depois dos seus 22 anos. No matter how good you eat, you're dying, walking right away. Não importa quão bem você coma, você está morrendo, andando nesta direção. It'll finally, Finalmente, death's on your track right there. a morte então estará exatamente em seu encalço. But you're growing till you get that age. From about, Mas você crescerá até alcançar aquela idade, de cerca de... you're your best from about 15 till about 22. Você está em sua melhor forma dos seus 15 até por volta de 22. That's right. É isto mesmo. These people look to be just at their peak, just at their best. Aquelas pessoas pareciam estar simplesmente em seu apogeu, simplesmente no melhor deles. And I looking at them there and how they were looking. E eu olhando para elas ali e como elas estavam olhando. So that, Então aquilo, I thought, isn't that wonderful? eu pensei, não é isto maravilhoso? And when I see my little girl, 8 years old, when E quando eu vi a minha garotinha, 8 anos de idade, quando... you remember the night, you met it in my story. Vocês recordam da noite e vocês leram isto em minha história. When I met her, she was a young woman. Quando eu me encontrei com ela, ela era uma jovem. She said, hello, Dad. Ela disse, oi, papai. And I said, Dad, well, you're as old as me. I don't understand it. E eu disse, papai, ora, você tem a minha idade? Eu não compreendo. She said, Dad, in earth I was your little Sharon. Ela disse, papai, na terra eu era sua pequena Sharon. I said, where's your mother? E eu disse, onde está sua mãe?
She said she's up at your home waiting for you. Disse, ela está em sua casa esperando por você. She said, I'll wait here for Billy Paul, my brother. Ela disse, eu esperarei aqui por Billy Paul, meu irmão. And when I come out of the vision, E quando eu saí da visão, Hope had her arm around me there. And when I come out of the vision, standing in the room, she still had her arm around me. Hope estava com seu braço ao meu redor ali. E quando eu saí da visão, de pé no quarto, ela ainda estava com seu braço ao meu redor. Now, I wasn't in no vision, no coma, standing like I am now. E eu não estava em nenhuma visão, nenhum coma. Eu estava em pé como estou agora. And she was patting me on this shoulder. E ela estava me dando tapinhas neste ombro. God is my judge. Deus é meu juiz. Now, I said, Hope, you're still here, aren't you? E eu disse, Hope, você ainda está aqui, não está? She said, Billy, promise me you won't worry about me and Sharon. Ela disse, Billy, me prometa que você não vai se preocupar comigo e com Sharon. I was just about to... Eu estava quase para... I had a pistol in my hand a few minutes before I... Eu estava com uma pistola em minha mão, poucos minutos antes, snapped it all the way around, trying to commit suicide. e eu a disparei de todos os modos tentando cometer um suicídio. The same day I tried to lay my hand on a 33,000 volt line when I was working as a electrician, you know my story. Naquele mesmo dia, eu havia tentado colocar a minha mão em uma linha de 33 mil volts quando eu estava trabalhando como um eletricista. Vocês conhecem a minha história. And the first thing you know, I was on the ground sitting there sweating, not knowing what had happened. E a primeira coisa que eu sei, eu estava no chão ali suando sem saber o que havia acontecido. That meant God reserving this ministry for you people. I'd have went right then. Aquilo significava que Deus estava preservando este ministério para vocês, gente. Eu teria partido naquele momento. And so she had her arm around me. Então ela estava com seu braço ao meu redor. I said, Hope, you're still here. It's dark in the room. E eu disse, Hope, você ainda está aqui? O quarto estava escuro. She said, Promise me. Ela disse, me promete? I said, I promise you, Hope. Eu disse, eu te prometo, Hope. And when she did, she left me. E quando ela disse, ela me deixou. She patted me, kind of hugged me and left me. Ela me deu um tapinha, me abraçou amavelmente e me deixou. I said, You're still here, Hope, somewhere, aren't you? Eu disse, você ainda está aqui, Hope, em algum lugar? Não está? I felt around for her. E eu apalpei ao redor para senti-la I turned on the light. I went to every chair and reached around. e acendi a luz e fui tocando em cada cadeira por ali. I said, Where are you, honey? Don't leave me. Don't leave me. Eu disse, onde você está, querida? Não me deixe, não me deixe. Went around through the room feeling for her like that. Saí pelo quarto procurando assim. Just a boy, had just been married a little bit, and Billy and Sharon had been born. Eu era apenas um jovem, havia acabado de casar e Billy e Sharon haviam nascido. And I seen her. E eu a vi. When I seen her this time, she looked the same way. Desta vez, quando a vi, ela tinha a mesma aparência. And I was sitting there on this place. E eu estava ali naquele lugar. And I said, I don't understand this. Why you put me up here? E eu disse, eu não compreendo isto. Por que vocês me colocaram aqui em cima? Said you was a leader. You were born a leader, to lead people. Disse, você era um líder. Você nasceu um líder para guiar o povo. And I said, oh my. I said, well, E eu disse, oh, que coisa. Eu disse, bem... he said, well, this is perfection. Ele disse, bem... Ele disse, bem, isto é perfeição. Said this is like the patriarchs when they gathered with their people. Disse, isto é como os patriarcas quando se reuniam com seu povo. I said, is this, this is after death? Yes. E eu disse, é isto. Isto é após a morte? Sim. I turned and looked back. E eu virei e olhei para trás. There I was still laying on the bed. Lá estava eu ainda deitado na cama. And he said, this is after death. Eu disse, isto é após a morte.
And I said, oh, then I've died. Well, this is wonderful. This is good for me to be here. I like this. E eu disse, oh, então eu morri. Bem, isto é maravilhoso. É bom para mim estar aqui. Eu gosto disto. And then this woman, a real pretty girl, had just put her arms around me like that. Então esta mulher, uma moça muito bonita, que havia acabado de colocar os seus braços ao meu redor assim, And said, just keep pressing on. e disse apenas siga em frente. And I said, well, why? I can't understand. E eu disse, bem, ora, eu não consigo compreender isto. I said, all these Branhams E eu disse, são todos estes Branas? look like millions of them. Parecia milhões deles. I said, all these Branhams? E eu disse, todos estes Branas? That boy said, they are your converts. Aquela voz disse, eles são os teus convertidos. I said, converts? E eu disse, convertidos? Said, you see that woman you're admiring? Disse, você está vendo esta mulher que você está admirando? Said she was past 90 when you led her to Christ. Look at her now. Disse, ela tinha mais de 90 anos quando você a guiou para Cristo. Olhe para ela agora. No wonder she screamed, my precious brother. Não é de se admirar que ela grite, meu precioso irmão. I said, oh, if I could only go back. Eu disse, se eu pudesse apenas voltar, If I could only have a chance, se eu pudesse apenas ter uma chance, I would grab them, I'd pull them, I'd persuade them. See? eu os agarraria e os puxaria, eu os persuadiria. Vem, Don't let no one miss this. nunca deixe ninguém perder isto. This is perfection. Isto é perfeição. And just then, I looked. E logo então eu olhei, I had an old dog. e eu tinha um velho cachorro. He used to hunt. Nós costumávamos caçar. He clothed me, put me in school. Possum hunting, coon hunting and things. Ele me sustentava, me punha na escola com a caça de gambá, a caça de guaxinim e coisas. And when we moved into the city, a policeman poisoned him. E quando mudamos para a cidade, um policial o envenenou. When I patted his grave, when I buried him in our backyard, I said, Fritz, if there is a place Quando falava em sua sepultura, pois eu a havia enterrado no fundo de nosso quintal, eu disse, Fritz, se houver um lugar... I was a sinner, about 17 years old. Eu era um pecador com cerca de 16 anos de idade. I said, if there's a place called heaven, you'll be there. Eu disse, se houver um lugar chamado céu, você estará lá. Later on, I got converted. Mais tarde eu me converti. I always thought, now Eu sempre pensava, agora I told somebody this, and they said, an animal being in heaven. Eu disse isto a alguém e eles disseram, um animal no céu? Absolutely, there's animals in heaven. Positivamente existem animais no céu. I want to ask you something, knock the criticism out right quick. Eu quero lhe perguntar algo que acabará imediatamente com a crítica. Tell me what happened to that horses and chariots that come down and got Elijah and went up. Diga-me o que aconteceu com aqueles cavalos e carruagens que desceram e levaram Elias para cima. Where's that horse that had Jesus coming riding with his vesture dipped in blood, riding on a white charger? Onde estava aquele cavalo que Jesus veio e cavalgou com as suas vestes imergidas em sangue, cavalgando um cavalo branco de batalha? Veio. Where is that wolf and lamb go to feed together, and the lion eat straw like the bullock? Onde aquele lobo e cordeiro vão se alimentar juntos e o leão comendo palha com o touro? Where's that coming from? De onde vem aquilo? I look coming down across the hill, and here come old Fritz. E olhei, descendo atrás da colina, ali veio o velho Fritz. He looked at me, come up and licked me on the hand. I patted him. E ele olhou para mim, se aproximou e lambeu a minha mão, e eu acariciei. Just then old Prince, my horse, come put his neck around my shoulder and begin to nick her. Logo então, o velho Prince, o meu cavalo, chegou e colocou a sua cabeça sobre o meu ombro e começou a relinchar. I said, oh God,
I looked up, E eu disse, ó Deus, eu olhei para cima. and he said, all that you ever loved and all that ever loved you is gathered here. E ele disse, tudo que você já amou e todos que te amaram estão reunidos aqui. And I said, I want to see Jesus. E eu disse, eu quero ver Jesus. I want to see the one that I've loved and worked for. Eu quero ver aquele que tenho amado e pelo qual eu tenho trabalhado. And they said, you can't see him right now. He's higher than this. E eles disseram, você não pode vê-lo neste momento. Ele está mais acima. But someday he'll come back. Mas um dia ele retornará. And when he comes, he'll come to you first. E quando ele vier, ele chegará a você primeiro. And you'll be questioned on the gospel that you preached. E você será questionado sobre o evangelho que você pregou. And then, if you pass the test, then we will go with you back with him back to earth and live together forever in a body of flesh. Dripping with blood, this Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now, it's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood.